podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam muito bem-vindos ao Filosofia de Boteco, podcast com espaço fértil e democrático, como todo botequim deveria ser. Mais uma vez, eu aqui, Zé Barreto, falando, e quem está comigo hoje é o Zico Neri. Muito bem-vindo, Zico. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todas as Gabis, todos os Cláudios. É um prazer inenarrável, eu adoro usar essa palavra inenarrável, estar aqui com vocês novamente, né? Estamos no 42º episódio do podcast. Exato. É um prazer enorme crescer cada vez mais, né? A gente está recebendo cada vez mais feedbacks. O episódio da semana passada gerou várias discussões interessantes, pelo menos para mim, vários amigos vieram conversar. Já deram ideias para novos episódios. Então eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, todos os Gabis e Cláudios que estão indicando. Boa. A gente recebeu muita mensagem do último episódio, que muita gente gostou, muita gente elogiou. Algumas mandaram também termos que a gente nem falou, então para você ver como tem muita coisa ainda para ser falado. E antes de mais nada também eu queria fazer um auto-merchan aqui. Desde o episódio de quarentena, a gente lançou uma entradazinha diferente, não sei se vocês perceberam, mas é que agora eu tenho uma produtora, que é a Braba House, então quem quiser interessado também em fazer podcasts, manda mensagem pra mim que eu tô aceitando. Se não for agora, espera passar a quarentena e a gente conversa, tá bom? Bom, boa. Zico, vamos lá. Então, só que, aproveitando, né, que você tava falando, só complementar, eu acho que assim, o fato da gente estar em casa ajudou muito no último episódio, não sei se você percebeu isso, porque muitas pessoas tiveram tempo pra vir falar sobre isso. E aí eu queria aproveitar e perguntar pra você, então, como você acha que tá sendo essa quarentena? Tem coisas boas acontecendo também? Quais são as coisas ruins? Quero saber quais são as suas percepções. Cara, por isso que o tema de hoje vai ser impactos. A gente tá vivendo essa quarentena agora. Muita coisa, a gente tá passando por muita coisa, já estão saindo dados, estatísticas, alguns fatos curiosos que a gente vai citar aqui hoje. E pra falar disso, a gente pegou aqui o Dício pra falar sobre a palavra impacto, né? Vamos lá, impacto, substantivo feminino, choque ou colisão de dois ou vários corpos, sentiu o impacto do acidente. E aí o que faz mais sentido para o episódio hoje é o sentido figurado, que é perturbação intensa, o que produz um efeito muito forte em abalo, impacto emocional. Também tem um outro significado que é encontro do tiro com o alvo ou do que foi lançado com o seu destino. Inclusive tem muita gente dando vários tiros nessa quarentena aí, que a gente tá de olho, né? Lançando várias brabas. Pois é. Pare de iludir as pessoas, pessoal. Então, o que tá acontecendo? O isolamento social que é necessário tá provocando, que é gerado pela pandemia, que a gente precisa ficar em casa, tem mudado a forma como as pessoas trabalham, alertado para questões de higiene, impactos economicamente nos diversos países no mundo, principalmente aqui no Brasil também a gente já está sofrendo algumas coisas que a gente vai citar aqui. Mas também está existindo impactos curiosos que estão envolvendo outras áreas também, como por exemplo, geográficas e sociais. E a gente aqui no FIBO resolveu listar algumas dessas consequências que a gente deu uma pesquisada, que a gente acha interessante falar, e também fazer alguns comentários sobre o que a gente acha. Eu e o Zico a gente vai dar uma listada aqui para vocês do que está acontecendo. Às vezes são impactos que estão trazendo algum benefício também. Né não, Zico? Então, eu acho que assim, a situação já aconteceu, né? A sorte está lançada e a gente tem que viver a quarentena. E como tudo na vida, né? Tudo tem um lado bom, né? Não sei se essa seria a melhor expressão, mas assim, a gente tem que aproveitar e olhar os impactos positivos, né? As coisas boas que estão acontecendo, em consequência disso tudo. E aí a gente anotou algumas coisas aqui, mas assim, também tem as coisas... Eu gostaria de começar com as coisas ruins que estão gerando na quarentena, depois a gente vai para os impactos positivos. Né? E aí eu trouxe uma curiosidade muito legal, eu comentei com o Zé isso aqui outro dia.
Eu vou dar nome aqui. Tem uma amiga minha da facu, né, a Ana Monteiro, ela tem uma página no Instagram que chama Aeroana. Sugiro todo mundo, se você gosta de aviação, né, você tem qualquer ligação com um avião, coisa do tipo, mesmo que seja gostar de viajar, vale muito a pena seguir a página, que ela posta várias coisas legais, né, ela é formada em engenharia aeroespacial. E aí ela fez um vídeo comentando os impactos da quarentena na previsão de tempo, né? E eu não sabia disso, né? E ela explica no vídeo, né, com muito mais rigor, mas basicamente a previsão do tempo é feita por estações em solo. Meteorológicas. Estações meteorológicas, né? E essas estações elas fazem de 3 a 4 medições por dia. Mas as outras estatísticas que são usadas são captadas pelos aviões. Então, alguns aviões em curso, eles chegam a coletar dados a cada 3 minutos. Né? Sim. Então, e aí você pega toda a malha aeronáutica do Brasil, com todas essas informações, e essas informações são passadas para o Centro de Pesquisa Meteorológica e são usadas para poder fazer previsões, né? De previsão do tempo como um todo. Uhum. E se você tem a malha reduzida, que é o que está acontecendo com a gente hoje, ela falou um número, se eu não me engano, acho que era 1.500 aeronaves só por dia. Se eu não estiver errado, depois vocês confiram no vídeo. E ela fala exatamente sobre isso. E às vezes a gente fica pensando, mas qual que é a importância da previsão do tempo, né? Ela é absurda. Ela é absurda porque, imagina, transportes marítimos, por exemplo, dependem disso, né? Transportes, e a gente está falando, por exemplo, de coisas vindo da China, né? Que acontece muito. Máscaras, por exemplo, enfim, né? Essas coisas vão ser impactadas se a gente tiver uma previsão do tempo não tão eficiente, né? Transportes aeronáuticos também. As aeronaves ficam sensíveis a isso, né? A gente aqui em solo também depende de muitas coisas que usam a previsão de tempo. Então, ter uma previsão de tempo ineficaz, ou ineficaz não, mas menos eficiente, menos assertiva, é um impacto muito grande. Então, acho que isso era uma coisa legal para falar. Eu tinha visto uma notícia na TV, acho que foi na CNN, que no aeroporto de Congonhas, normalmente acontecem de 500 a 600 voos diários. E acho que até a semana passada já tinha reduzido para 130 voos. E estava reduzindo cada vez mais. E só algumas empresas aéreas têm a liberação para fazer certos voos. Então, com certeza, isso vai impactar absurdamente em vários aspectos, inclusive esse que você falou agora da previsão do tempo. Mas, então, voltando, o que me chamou muito a atenção para querer gravar esse episódio foi uma matéria que saiu no dia 4 de abril, da BBC, que o impacto já do coronavírus está afetando a saúde mental de adolescentes e jovens. Você sabia disso? Então, eu vi uma pesquisa sobre isso, a gente até comentou por cima no Tem Jogo, né? Que é uma pesquisa feita, na verdade, na época das quarentenas de SARS e MERS, na Coreia e na China. Tá. E falava bastante sobre essa questão dos impactos psicológicos mesmo, né? Tem até alguns dados aqui que eu posso trazer depois com relação à quarentena deles. Então, porque acho que as primeiras pessoas a serem impactadas com a quarentena foram as crianças e os adolescentes, porque as escolas e universidades foram uma das primeiras a pararem, né? Então, os alunos tiveram que ficar mais tempo em casa, praticamente o dia inteiro já. E isso afeta tanto a rotina deles quanto a capacidade mental. E aí até porque sendo criança, você está muito mais propenso, né? Você é muito mais sensível mentalmente, né? Você tem menos maturidade, você necessita de contato. E aí, uma pesquisa do Instituto Young Minds, que é uma organização não governamental pela saúde mental dos jovens, mostrou que a pandemia está tendo um efeito profundo entre os jovens com questões ligadas à saúde mental. Então, embora elas entendam a necessidade de ter medidas rigorosas do isolamento social, isso não diminuiu o impacto em relação à sua saúde. Muitos dos jovens que participaram da pesquisa relataram um aumento de ansiedade, problemas para dormir, ataques de pânico ou um maior desejo de se automutilar. Olha o nível de gravidade desse bagulho. E aí,
Uma outra organização também notou que mudanças resultantes da crise do coronavírus... Uma outra empresa resultou que também mudanças resultantes na crise do coronavírus, que é a Shout, que é um serviço de mensagens de celular 24 horas para pessoas em crise. Isso eu nem sabia, eu descobri lendo essa matéria. E que na última semana eles tiveram um aumento constante no número de pessoas procurando serviço, chegando a mais de 1.000 conversas diárias. E aí, dessas 1.000 conversas diárias, 70% das pessoas que procuraram a Shout têm menos de 25 anos. Tipo, elas não têm pra onde fugir, porque elas têm que ficar em casa, às vezes não conseguem dialogar em casa com os próprios familiares, pais, irmãos, sei lá. E elas estão procurando um serviço mais especializado para tentar entender a situação que eles estão passando. Então depois, mais para frente, acho que no final do episódio, eles deram aqui 7 dicas para cuidar da saúde mental em casa. Então não perca e escute esse episódio até o final. Sim. Eu acho muito bom trazer esse tipo de discussão, né? Porque são coisas que passam despercebidas, né? Ainda existe uma grande neblina que cobrem as doenças mentais e as pessoas criticam, é falta de Deus, é falta de não sei o quê, né? Eu tinha visto isso aqui é de 2002, né? Mas eles estão usando isso para se basear em umas pesquisas agora, porque é muito, muito difícil fazer pesquisa sobre a quarentena ainda, porque as pessoas estão em quarentena, não conseguem responder, né? E tá acontecendo ainda. Mas durante a pandemia de SARS, que foi em 2002, eles falaram que 29% das pessoas apresentaram sintoma de estresse pós-traumático e 31% tiveram depressão depois do isolamento. Então não é nem só durante o período de isolamento, veio depois. É porque às vezes com algumas pessoas isso vem com um efeito tardio, né? É um efeito dominó, né? Começa aos poucos, né? Você vai começando até você perceber que você está num estado depressivo, já passou mesmo aquilo ali. E pode ser que também seja até difícil depois para você voltar para sua rotina normal, né? Porque você de quarentena, você acaba se acostumando o seu corpo com um tipo de rotina. E depois que volta, às vezes é difícil você voltar. Exatamente. Ele fala aqui, inclusive, que o período de quarentena ele pode trazer um estado de ansiedade permanente. Então, assim, você vai se tornar uma pessoa com estresse, com transtornos de ansiedade, fudido por causa desse período. Então, a gente realmente tem que cuidar da saúde mental. Então vamos lá, Zico. Vamos fazer autocrítica aqui. A sua quarentena, como é que tá? Cara, a minha quarentena... tá... Como tá a sua? É complicado falar disso. A nossa tá igual. A nossa tá igual. A gente tem tentado ficar em casa, mas a gente também... a gente dá uma furada, mas eu acho que de acordo com o tempo que tá passando e a gente vê na situação cada vez mais grave, eu pelo menos estou fazendo autocrítica de tentar segurar mais tempo em casa. A gente só tá tirando tempo pra se ver agora pra gravar esse podcast, porque eu acho legal disseminar informação aqui pra todo mundo. Mas eu acho que com o tempo cada vez mais passando, eu tô me sentindo... Mais culpado e tentando agora reverter a situação de ajudar, porque você furar a quarentena não é um problema só seu, é um problema de pelo menos de todo mundo. Pessoas, né? Então. É o mínimo que você conta. É ser egoísta, eu acho. Da minha parte, e eu confesso que eu tô tentando mudar essa situação. Sim, concordo com você plenamente. Né? Eu acho que a gente tem que... E assim, eu tenho a vantagem de estar com alguém ainda, porque eu tô com a minha mãe, ou eu tô aqui, né? Então a gente tá junto. Sim. Mas pra quem tá sozinho é pior ainda. Né? E outra, porque eu sou uma pessoa muito ativa e, sei lá, eu sempre tô perto de várias outras pessoas. Eu sou um cara que não gosta de ficar sozinho. Então, pra mim, realmente tá sendo muito difícil passar essa quarentena. Vou falar que não é fácil. Não recomendo as pessoas fazerem o que eu tô fazendo. Mas eu também tô tentando mudar o meu jeito de viver nesse mundo que pra mim é novo também. Acho que é novo pra todo mundo, né? E principalmente se você beber, não faça risquinhos na sobrancelha. Exato, Quem acompanhou aí os últimos stories, os últimos dias, eu tô tentando fazer coisas diferentes. Inclusive, tentei fazer um risco na minha sobrancelha, porque eu não vou sair de casa mesmo, ninguém vai me ver. Eu falei assim, uma curiosidade que eu sempre tive. E aí eu fui lá fazer o risco, o que aconteceu? Merda, deu errado. Mas tudo bem, o cabelo vai crescer. Exatamente. Eu postei no Instagram, Zé, vai lá. Pedi pra galera falar quais eram os pontos negativos, né, tipo, da quarentena.
E aí eu vou ler algumas coisas que a galera falou, que eu acho que é legal trazer, assim. Então, aqui, como você estava falando dos jovens, eu vou começar por esse, que foi uma aluna minha, de 13 anos, e ela falou que o impacto negativo é não poder sair de casa, não pode ver os amigos, nem para festas e para escolas. Vou explicar o porquê de festas. Eu trabalho numa escola judaica, e esse ano é a idade que eles comemoram os bar e bat mitzvahs, né? Que seriam as festas tipo de debutante, fazendo a mesma comparação, né? Da cultura judaica. Da cultura judaica. Tá. E para eles é muito importante. E as crianças que estão em quarentena não vão poder fazer suas celebrações agora. Nem a celebração religiosa, que eu imagino que não esteja tendo nada nas sinagogas, nem as festas. Então, isso é bem forte. Uhum. E aí, aproveitando também para comentar, a gente está agora na Semana Santa, né, para os cristãos, e a gente vai entrar no período de Pessa, que eu também não sabia, não sei muito também, mas Isso da religião judaica. Da religião judaica. Tá. Pessa é basicamente as comparações... Porque os judeus não comemoram não comemora a Páscoa. Nem a Quaresma, isso não faz parte é, da cultura, né? Tem umas coisas que são parecidas, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendi, o cristianismo rouba, né, não sei, se apropria de algumas tradições que já eram dos hebreus, né? Mas e Pessa agora é o feriado judaico, onde coincidentemente acaba caindo com a Páscoa, né? Tá. É basicamente a Páscoa judaica, como eu ouvi falar. Entendi. E é um evento que é muito importante para os judeus, que é um evento de família, de união, que vem logo depois dos 40 dias que o povo hebreu peregrinou pelo deserto. E o diretor da escola até comentou, ele falou, Pessa é tão importante quanto o Natal para o judeu. Né? Então, assim, é um dos feriados mais importantes no ano. E para muitos deles, principalmente para os alunos, é pesado, porque é um feriado onde eles vão passar longe da família, longe dos avós e tal. Então, tem todo esse... Caramba, são coisas que a gente nem imagina, né? Porque nem faz parte da nossa bolha. Não, é uma coisa que vai muito além. Sim. E assim, é uma coisa que envolve uma religião, né? Então você imagina, o feriado mais importante do ano e você comemora sempre que é o feriado de família, você comemorar sem a família. Né? Não, eu tô pensando aqui, sendo um pouco mais superficial também, mas é porque se encaixa mais com a gente, por exemplo. Quem faz aniversário nessa época de quarentena. Uhum. Eu tô vendo muita gente, tipo, juntando com os amigos por FaceTime ou Zoom ou, sei lá, qualquer outra plataforma de videoconferência pra cantar parabéns a pessoa em casa, entendeu? Uhum, exatamente. Para um primo meu, o aniversário dele vai ser dia 9, a gente combinou todo mundo fazer um vídeo, mandar pra ele. E a minha prima, né, a esposa dele, vai juntar tudo. Bom, teve uma outra Gabi que mandou aqui que o lado ruim é o desemprego, né? Sim. E ela falou que um lado ruim pessoal é não ver os amigos, que é o que todo mundo tá falando. Tá. Tem uma Gabi aqui que a resposta dela é muito boa, que ela falou que o lado ruim é ficar longe do boy. Mas você vai entender por quê quando eu falar a próxima parte. Tá bom. Uma outra falou também trocar o dia pela noite. Então muitas pessoas estão trocando também. Né? Uhum. Tem mais aqui. Falta de beijo e sexo. Né? Isso daí também afeta muita gente. Tá, principalmente quem tá solteiro, né? Com certeza as contas de água estão vindo bem mais altas agora. Não poder vender minhas joias, né? E o futuro envolvido ao trabalho também. O futuro do trabalho está incerto. Uma outra Gabi falou aqui, ó, tédio, instabilidade, preocupação em todos os lados e a falta de vontade de fazer nada, né? E aí misturando com a próxima resposta que é a ansiedade. Muita gente com muita ansiedade, né? Outra falou insônia, né? Eu não vou comentar isso aqui, depois eu comento no final. Muito tédio. E a outra falou que a pior está sendo os ataques de ansiedade diário também. Na verdade, eu vou comentar agora o que eu não queria comentar. Vai lá, comenta. Porque é o seguinte, a gente falou, aproveitar a deixa do episódio passado, e umas coisas que eu tô vendo muito na internet, né, é a questão das piadinhas do tipo, eu vou voltar da quarentena gordo. Não sim. Sei o quê. Tô comendo pra caramba. Eu vi um meme... E às vezes a pessoa tem até criatividade de fazer isso, não sabe o quanto é isso. Sim. É foda, né? Mas, vamos achatar as curvas, aí tipo, tentando achatar a curva do coronavírus e aumentando a minha curva, sabe? Galera, isso não é legal, cara. Isso não é legal. Isso é um puta... É gordofobia, sabe? Por mais que pra você seja piada, você fala, mas é o meu corpo. Quando você dissemina esse tipo de informação, tem pessoas gordas por aí. As pessoas leem isso e se sentem ofendidas, sabe? Uhum. Então, vamos evitar essas piadinhas, esses comentários, tá? Não, vamos parar de fazer. Né? A gente deveria começar a se colocar mais na situação do outro. Acho que isso a gente faz muito pouco, porque o brasileiro em si, eu vou generalizar, não vou citar nem pessoas nem nada. Vou generalizar, o brasileiro em si é muito egoísta. Então,
nós mesmos, eu e você, Zico, a gente tá saindo de casa, a gente tá sendo egoísta. Então eu acho que por isso que devemos fazer a autocrítica de tentar pensar no próximo, entendeu? Não é, eu vou ficar em casa, vou engordar, mas vou achatar a curva. Não é assim que você tem que pensar. Vamos todo mundo pensar no coletivo para ajudar todo mundo sair disso de uma forma mais rápida. Porque só assim a gente vai conseguir viver e seguir em frente, entendeu? É o que eu falei outro dia. Eu até postei no Instagram. Eu espero que quando isso acabe, a gente não volte a ser o que era antes. Porque o que era antes não estava bom, entendeu? Não tava bom. A gente tem que melhorar. Então, eu acho que talvez... Eu espero que esse período seja de muito reflexão para as pessoas, né? Bom, eu não sei se tem mais coisas ruins pra falar da quarentena. Eu tenho só uma coisa que eu queria criticar eu tenho uma aqui. que... Não, engata muito com essa questão de isolamento social, né? O que está acontecendo? Isso são dados da China, que eu peguei numa matéria aqui do site O Povo. Tava em chinês? Oi? Você tava em chinês? Você tava em mandarim? Não, eu consegui ler aqui. Mas que isso provavelmente deve estar acontecendo em outros países, inclusive aqui no Brasil também. Porque como na China o surto já está desde dezembro, se eu não me engano, então tem mais tempo de... o primeiro caso foi dezembro, o surto mesmo começa em janeiro. Então. O que tá aqui, ó? A matéria é desse mês. E aqui eles falam, se a diminuição das relações humanas tem consequências, o excesso delas também. E aí, em alguns distritos da China, por onde o Covid-19 já passou, houve um aumento expressivo do número de pedidos de divórcios no último mês. Caraca. Então, após essas cidades já terem saído do isolamento, o recorde de pedidos ficou para a capital da província de Shanxi, Xi'an, eu não sei se assim se pronuncia o nome, que tem 12 milhões de habitantes. E aí muitos dos motivos dos divórcios, segundo a reportagem da BBC, está ligado ao tempo que os casais passaram juntos, confinados devido à pandemia. E uma das entrevistas chegou a pontuar que a experiência de confinamento é estressante e pode ter sido elevada devido à preocupação com o futuro diante da crise econômica. Então, aí que você para pensar. Tem alguns aí que estão sentindo falta, por exemplo, de dar umazinha, beijar as pessoas. Agora, quem tá casado, por exemplo, convive com a pessoa, não aguentou a pressão. E aí teve o pedido de divórcio. Só que aí a gente vai entrar em outras questões mais profundas, que é do tipo, será que você realmente conviveu com a pessoa bem antes da quarentena? Tem que ver exatamente isso. Será que a relação estava boa? Às vezes já estava Exato. estabelecida e foi só a gota d'água. Né? Ou às vezes a relação até estava boa porque não havia contato. Era aquele relacionamento que as pessoas via 3, 4 vezes por semana, porque os horários não batiam e tal, e achava que estava tudo bem. E aí eu vou... Isso daqui dá muito pano pra manga, porque eu vou relacionando várias coisas, né? Tem um livro que eu já li e eu vou até recomendo também, mas eu vou falar dele porque eu gosto muito. Eu esqueci o nome do escritor, mas eu vou procurar aqui, que é um coreano, que Fala aí que eu procuro. é Sociedade do Cansaço. E aí ele cria a teoria de que a sociedade que a gente vive hoje, principalmente nesse mundo moderno, é baseada é uma sociedade cansada porque a gente recebe excesso de informações. E da nossa geração passada, como é que é? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, esse mesmo. Ele tem vários outros livros, é um filósofo coreano maravilhoso. Mas esse bonitão, em si me chama a atenção porque, assim, a gente, diferente da geração passada, a gente sofre um excesso de bombardeio de informações. Isso faz com que a gente se sinta cada vez mais cansado e cada vez menos persistente naquilo que a gente quer. Então, por exemplo, hoje é muito mais fácil você casar, não dar certo o seu relacionamento, você se divorciar e engatar um novo relacionamento. Antigamente, ainda mais por uma sociedade patriarcal, do lado feminino, a mulher não poderia pedir o divórcio pro cara. Ou ela também não poderia escolher com quem ela queria casar. Ela tinha que ser obrigada a casar com quem a família quisesse e tal. Se ela separasse, minha mãe foi julgada a vida inteira Exato. por ser separada. E hoje, por mais que a gente ainda não seja um mundo de igualdade para todo mundo,
a mulher tem mais liberdade de querer se separar também a hora que ela quer, assim como o homem. E isso faz com que as pessoas e as relações interpessoais e até amorosas as pessoas não querem passar por momentos de crise. E eu já falei isso pro Zico, já falei isso pra vários outros amigos meus, e eu falo aqui pra você também que tá ouvindo. Cara, a crise faz parte de um relacionamento. Você passar por uma crise é você fortalecer ainda mais seu relacionamento com a pessoa. Agora, se você não tá apto ou não tá com paciência ou disposto pra passar por uma crise com o seu parceiro ou sua parceira, vai ser muito fácil você se divorciar, esquecer aquele relacionamento, se relacionar com outras pessoas, e isso vai virar uma bola de neve. Ou até você encontrar uma pessoa que também não esteja disposta a passar por uma crise com você e vocês se aguentarem até a morte, entendeu? Então, isso pra mim tá relacionado a várias outras coisas, inclusive também com a depressão, que é o mal do século, né? Mas eu acho que isso também vai ter, esse número de divórcios não vai ser só na China, isso vai acontecer em vários outros lugares, mas isso não é um resultado, um efeito que aconteceu da pandemia. Eu acho que isso já era algo que tá engasgado há muito tempo na nossa sociedade. Sim, eu concordo com você plenamente, velho. Não tem nem o que acrescentar. Uhum. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto, mas manter ainda. A última coisa que eu tinha pra falar sobre todo esse período como parte negativa é que tá tendo sobre o aumento nos pedidos de delivery, né? Sim. E assim, aumentos expressivos. Imagino que tem um lado bom, obviamente, das pessoas, você incentivar os comércios pequenos e tudo mais, né? Então, é aquilo que a gente falou em algum episódio. Incentive o pequeno, né? O McDonald's não vai falir, o Burger King não vai falir, mas o mercado do Zezinho, né? O restaurante da Mariazinha pode falir sim nesse período. Então, incentive, né? E isso está incentivando também as pessoas que já estavam sem trabalho e estão vendo isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro em meio a essa crise, né? Porque acho que nos últimos 20 dias, os principais aplicativos de entrega receberam mais de 170 mil cadastros de novos entregadores. Então, muita gente que estava sem trabalhar ou está sem trabalhar na crise está aproveitando esse momento. Putz, eu vou pegar uma moto e vou começar a fazer entrega, que acho que é o método mais fácil de eu ganhar dinheiro. Exatamente. E lembre que esses trabalhadores são todos autônomos, né? Exato. Então, cara... Não tem carteira registrada. Não tem nada, velho. Não tem nada. Se ele cair de moto, ele tá fudido. Então, dá uma gorjeta pro cara, mano. R$2. Não vai fazer diferença pra vocês R$2 aí. Se você pedir todos os dias, né? E der R$2 por dia, R$60 a mais no final do mês. Né? Se R$60 a mais não fizer diferença pra você, pô, ajuda esse cara aí. Pra ele vai fazer diferença, esses R$2. Com certeza. Né? Então... E esse cara tá se arriscando, né? Pra levar a comida pra você. Porque ele tá na rua o dia inteiro. Com certeza. Então eu acho que vale muito... Mas eu acho que nem tudo é merda. Eu acho que a gente pode falar das coisas boas. Sim. Você conhece a TechPix? Você sabe as 7 funções da TechPix? Mano, Fica a dúvida aí pra você, Gabi, Cláudio, que tá ouvindo. Essa é antiga, hein? Me manda as 7 funções. Eu sei todas. Vamos pular. Porque lá. eles não pagaram pra gente. Nem sei se vende mais essa merda. Espero que não. Bom, eu vou começar lendo o que as pessoas mandaram no Instagram, pode ser? Tá bom. E aí depois a gente pula pras coisas que a gente anotou. Legal. Então, ó... duas Gabis mandaram aqui que ajudou a desacelerar, né? Sim. E perceber os meus privilégios e desejos. Então, assim, caramba, isso é legal. Perceber que eu posso ficar em casa e tal. Teve uma Gabi, a mesma, que falou que o lado ruim era ficar longe do boy. O lado bom da quarentena, ela respondeu como ficar longe do boy. Agora eu entendi. Entendeu? Boa. E esse boy, né, já teve aqui com a gente já. Mas vai aí a crítica que eu falei agora há pouco pra ela também prestar atenção nisso. Por quê? Ué, às vezes... Porque ficar longe é tão bom quanto ruim, entendeu? No caso dela foi a piada. Entendi, tudo bem. A piada, entendeu? A outra aqui, ó, consigo apertar o meu cachorro a hora que quiser, também é legal. Tá, voltando na primeira você falou que é... Desacelerar. Né? Desacelerar. Mas eu tô vendo muito relato de pessoas que por estar fazendo home office, estão trabalhando muito mais do que se estivesse no escritório. Eu acho que isso é um ponto a relatar, porque, cara, não é porque você tá em casa que você tem que trabalhar mais também. Eu acho que você tem que se regrar e... Eu não sei como que funciona pra essas pessoas. Será que elas estão ganhando hora extra pra isso? Então, vamos lá. Eu tinha ajuda notado aí. aqui
que um dos pontos que levantaram num grupo que eu participei foi que as pessoas estavam tendo mais disponibilidade de tempo para as atividades, né, pessoais. Sim. E aí eu coloquei para criticar exatamente por isso, porque todos os meus amigos que eu conheço que estão fazendo home office, eles falam, eu tô trabalhando, tipo, pelo menos 2 vezes mais. Porque o que acontece? As pessoas acham que porque elas estão em casa, e aí normalmente são os gestores, acham que porque as pessoas estão em casa, elas não estão sendo produtivas. Exato. E aí a pessoa que está em casa, ela tem que mostrar que está sendo produtiva e mostrar mais que isso ainda. Então tá rolando uma cobrança absurda, né, de várias pessoas. Tá rolando, inclusive, retrabalho. Então, por exemplo, vou falar um caso de um Cláudio, amigo nosso aqui, que trabalha num banco. Não posso citar o banco, mas é aquele que o Lucas sempre critica. Que ele falou, a gerente dele pediu para que todo mundo mande um relatório diário, né? Sempre no final do dia, mas falando de quais foram as atividades que foram feitas no dia. Sim. Então, assim, isso era uma coisa que você nunca precisou fazer no escritório. Né? Mas porque você está em casa, você tem que parar e gastar, sei lá, que seja 15, 20 minutos para anotar tudo que você fez naquele dia e para falar o andamento daquilo, sabe? E aí, imagina que alguém vai receber esses relatórios e vai ter que conferir. Exato. Né? Então, e alguém vai ter que parar para fazer esses relatórios. Você parar para pensar num grupo aí, vamos supor que tenha 10 pessoas, cada um gastando 15 minutos, são 150 minutos perdidos por dia para fazer um relatório que não faz sentido. Né? E aí eu te pergunto, você falou assim, ser produtivo. Aí a gente tem que parar para pensar e fazer a reflexão. O que é ser produtivo? Porque para muita gente ser produtivo é trabalhar muito. Mas para você ser uma pessoa produtiva, você precisa descansar, você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa praticar algum tipo de exercício. Todo esse conjunto de coisas vão te resultar a ser uma pessoa mais produtiva. E não só o excesso de trabalho. E outra, as pessoas falam, né, e a gente sabe disso, né, o brasileiro tem muito disso, e eu falo brasileiro porque, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Sim. De que a gente não é 100% produtivo quando a gente está dentro do escritório. Eu falo por mim, você está lá, vamos ali tomar um café? Aí você vai, mas você esteja conversando sobre trabalho, mas você vai tomar um café, né? E aí você vai para o banheiro. Cara, as pessoas têm medo de ir no banheiro. Eu lembro quando eu fazia home office antigamente, a galera tipo, falava, eu levo o computador pro banheiro, mesmo que eu não esteja trabalhando, mas só para não deixar o Skype ficar amarelinho. Porque se ficar ali como ausente, a pessoa fala, tá vendo? Não tá fazendo nada. Aí se você para fazer comida, por exemplo, as pessoas ficam te ligando. Né? Então as pessoas não conseguem perceber que você tem que ter uma hora de almoço ali, você tem que ter aquele período onde você vai desativar e você vai comer e você vai voltar a falar só sobre isso. Então rola muito. E eu tenho percebido que a maioria das pessoas que estão trabalhando de home office, a maioria não, mas boa parte das Gabis dos Cláudios que eu tenho conversado estão trabalhando mais. Mas tem a vantagem, obviamente, de você ganhar tempo com o transporte. Então se eu entro 8 horas, eu tinha que sair de casa às 6 horas da manhã, por exemplo. Agora, se eu entrar 8 horas, eu ligo o computador de 5 para as 8. Exato. Né? Eu ganho 2 horas e aí você ganha a disponibilidade para fazer outras coisas para você mesmo. Para fazer um yoga, uma meditação, para dormir mais, para tomar um café em casa com o seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos. Então, para mim, esse bagulho de melhor qualidade de vida depende não só de você estar de home office, mas sim da sua rotina, né? Não é porque você está em casa e acho que você vai continuar acordando tarde, correr pra tomar um café e já ligar o seu computador e ficar até as 8 da noite teclando Enter, entendeu? Então... Em homenagem ao nosso Cláudio aí. Mas, exatamente. Obviamente, você tá em casa, você tem que ter um mínimo de organização para poder trabalhar. Eu, quando eu trabalhava de casa, eu trabalhava muito mais do que eu trabalhava no escritório. Sempre muito mais. Mas eu acho que vai muito dos gestores também perceberem de que as pessoas vão entregar as coisas, né? E aí eu acho que o medo das pessoas é assim, você tem que me entregar uma coisa no final do mês. Se eu não ficar te cobrando todo dia, no final do mês, eu vou demorar até o final do mês para saber que você não fez. Exato. Né? Galera, as pessoas precisam fazer as coisas. E lembrem-se que algumas pessoas não estão só trabalhando, né? Então, tem filho. Então, a pessoa vai entrar na reunião, o filho vai começar a chorar, ela vai ter que parar a reunião ali. Porque em outros períodos ela tinha alguém para cuidar, tinha uma creche, né? Então, ou, sei lá, você tá no meio da sua reunião, seu filho tá fazendo prova. Que isso vai acontecer. Exato. E isso vai até para uma pesquisa que uma Gabi, amiga nossa, fez uma enquete nos stories dela, que é: vocês homens que estão de quarentena, quanto das atividades domésticas vocês estão ajudando suas parceiras, /mães, qualquer mulher que mora junto com você, entendeu?
Pra ficar aí a reflexão também. Putz, não é só porque eu tô de quarentena que eu também não posso fazer nada em casa. Então fica aí a reflexão e tentem depois parar pra pensar, putz, será que eu tô certo ou não? Exatamente. Mas, bom, Vamos lá. Deixa eu botar o que as Gabis estavam falando aqui, ó. Uma falou guardar dinheiro, isso é bom mesmo, porque a gente... Óbvio, nossa. Tá dando uma economizadaça. Uma aluna falou aqui que ela fez um PowerPoint sobre TikTok e mandou pra quase todos os professores. Faça o TikTok. Ela tá fazendo um PowerPoint pra incentivar os professores, pra mostrar aos professores que eles deveriam ter TikTok. Boa. Caramba, achei produtivo isso. Exatamente. Pede pra ela me mandar. Uma outra Gabi falou que não tá doente nem ninguém da família, então é um lado positivo. Bom. Né? Aproximação, né? Aproximação mesmo à distância, isso é legal, né? Porque ligação, mensagem, você está percebendo muitas pessoas que estão ali que podem te ajudar. Uma outra Gabi aqui, aquela Gabi fotógrafa, amiga nossa, que vai fazer o Sensai lá. Boa. Falou 1000 planos. 1000 planos sendo escritos, né? Porque ela falou que tirar do papel tá difícil, por vários motivos, obviamente. Tempo de autoconhecimento, né? E reflexão e união. Acho que união tá sendo uma grande palavra desse período, pelo menos pra mim. Sim, sim. Conheci meus vizinhos. Essa aqui é muito boa. Caramba. São todos amores e estão todos se ajudando. Mas é real. E o Zé mora em condomínio, eu frequento o condomínio dele há 1000 anos. Eu não conheço nenhum vizinho dele. E eu frequento muito. Assim como eu quase não conheço os vizinhos do meu prédio. Eu só conheço meu vizinho da frente. Exatamente. Uma outra Gabi falou colocar as séries em dias, né? Nossa, eu tô atualizando várias séries mesmo. Sim, e a outra colocou aqui, ó. Tô aprendendo a dar muito valor nas coisas simples e vendo quem realmente me apoia. Acho que isso também é pesado. Foda. E aí aproveitar também uma outra deixa, que eu já falei isso aqui em algum episódio. Se você conhece pessoas, principalmente pessoas que trabalham no setor da saúde, né? Ou no setor da informação, por exemplo, o Lucas, né? Que trabalha com isso direto. Seja presente para essas pessoas de uma forma que você não fique comentando sobre isso. Imagina alguém que ficou lá 12 horas de plantão. Sei lá, tá 2 plantões, ficou 24 horas no hospital. Aí sai e você chega e fala assim, nossa, o coronavírus tá foda. Mano, a pessoa quer falar sobre tudo, velho. Quer falar sobre tudo. Menos sobre a porra do coronavírus. Entendeu? É a mesma coisa que quando o Lucas acaba o expediente dele, fica mandando mensagem pra ele. Fala, e aí, Mandetta, vai cair ou não vai? Cara, o cara tá... Sabe? Ficou o dia inteiro sendo bombardeado por isso. Então, apoia as pessoas. Sejam mais... E aí tem uma última coisa que uma Gabi mandou aqui, e aí já vou emendar isso numa reportagem, que é a diminuição da poluição atmosférica. Exato, isso é um ponto que tá trazendo tá gerando vários burburinhos e várias matérias e estão passando várias imagens de antes e depois, que é um negócio que tá afetando bastante mesmo. Tá, né? Porque, basicamente, vou dar um breve resumo. A gente tá num problema de aquecimento global fudido, né? Emissão de gases poluentes, muita emissão de gás carbônico e com tudo parado, principalmente algumas indústrias estão paradas, a maioria dos carros não circulam mais, então a gente não tem mais emissão de CO2, por exemplo, as taxas de CO2 estão caindo absurdamente. Depois dá uma googada, tem uma reportagem que saiu da Globo também que fala as fotos do satélite na China, porque em Wuhan pararam tudo, né? E aí você percebe que, caiu drasticamente. E aí tem uma que todo mundo já viu, né, que são as águas de Veneza, né? Porque a água voltou a ser cristalina, porque como não estava tendo mais circulação, né, toda a poeira, a sujeira decantou. Não quer dizer que a água ficou mais limpa, ela só ficou mais cristalina, né? E aí você conseguiu ver os peixes, conseguiu ver várias coisas. Só comentando isso último que você falou, tava rolando um fake news que estavam aparecendo golfinhos já em Veneza. Mas eu fui procurar, isso é falso. As imagens dos golfinhos é de um porto de uma ilha da Itália, então não é Veneza. Então, fiquem atentos. Não existem golfinhos em Veneza, pelo menos por enquanto. E outra fake news também é que o Rio Tietê também não acordou mais limpo, né? Não tá mais limpo, não tinha golfinhos no Tietê também, tá bom? Foda. Essas imagens que saíram do Tietê que vocês viram é fake news. Ô Zico, puxando um gancho... Tem só mais uma com relação a isso, que é muito boa, e essa que você vai rir. Você sabe que tem uma espécie de animal que tá em extinção, e é muito difícil fazer com que as poucas espécies que tem estão em zoológicos, e é muito difícil fazer com que eles acasalem, né? E há 10 anos não acontecia acasalamento entre eles. Mas agora, por zoológico estar fechado, lá no Japão, um casal de pandas estava transando ontem ou anteontem, essa semana.
Então, Caramba! estavam sozinhos, tal, não gosta de voyeurismo, né? É, então, eu queria falar que é muito legal, assim, isso tá trazendo É porque repercussões... ele só não transava porque faltava intimidade. Exatamente. Faltava um Ficaram em quarentena isolamento. juntos, tiveram que se conhecer. Então, obviamente, a gente vai ter um surto de crianças nascendo aí em dezembro e janeiro também, né? Pandas. A geração quarenteners. Esperamos que pandas nasçam também. Mas muitos lugares estão tendo a aparição de mais animais silvestres, né? Então, tá aumentando muito. Porque eles não circulavam antes por conta do barulho, de tudo mais. Então, a chance da gente começar a ver fotos e coisas do tipo por aí é muito bom, porque essas espécies começam a se proliferar, né? A gente tá dando uma válvula de escape, um respiro pro planeta Terra. O problema que você falou é... A gente tá passando por esse isolamento e tá tendo uma diminuição de poluição. Acho que o que a gente deveria se preocupar é quando voltar ao normal, as pessoas, as indústrias e tudo mais trabalharem e fazer muito mais para recuperar esse tempo perdido de não poluição. Eu acho que isso daí também fica para você refletir. E aí você falando que tá tendo menos carros nas ruas e tudo mais, isso vai muito de uma das matérias que eu achei, que tá existindo uma mudança na vibração da Terra, você sabia? Não. O Sou muito planeta... cético pra isso, velho. O planeta... tudo bem, mas aí aqui tá falando que o planeta passou a vibrar menos pela pouca movimentação humana durante a quarentena, de acordo com um estudo feito por um grupo de geólogos da Bélgica e divulgado pela revista especializada em ciência Nature. A redução da atividade humana provocou uma queda no ruído sísmico da Terra, uma espécie de zumbido provocado pelo impacto das atividades humanas na crosta terrestre do planeta. E a ação teria sido responsável pela mudança do movimento. Então, menos carros nas ruas, menos pessoas andando, menos, sei lá, empresas funcionando, menos caminhões carregando mantimento, sei lá, menos navios transportando carga, isso está diminuindo até a vibração da Terra. Eu quero ler isso aí depois. Eu vou te mandar, Pra eu acreditar nisso, enfim. Mas aí também tem a diminuição da poluição que você falou. E aí São Paulo já está sentindo isso, porque uma publicação da Exame já diz que já está tendo uma mudança, já fez a poluição de São Paulo cair pela metade em relação às 2 últimas semanas em relação ao mesmo período anterior, entendeu? A gente tem uma grande diminuição de partículas... Eu esqueci o nome, qual é o termo técnico, mas as partículas maiores, né? Então, porque acontece... Como a gente não está circulando muito o ar, né? Basicamente, quando você deixa um copo com alguma coisa, aquilo lá decanta e fica aquele... É o MP10, não? MP10. Que é material particulado inalável. Exatamente, material particulado. Que são as partículas maiores. Sim. E aí elas se alojam no pulmão e fazem um puta no estrago. Então, por estar tendo... pela circulação estar menor, né, o ar não fica se mexendo e as partículas estão sedimentando. Então, assim, obviamente, você vai ver um maior acúmulo de sujeira no chão, mas o ar vai ficar mais limpo nesse sentido. Isso é muito bom. Então, aí, como São Paulo acho que foi uma das primeiras cidades a decretar a quarentena aqui no Brasil, já está tendo e surtindo o efeito de menos poluição. Eu queria também aproveitar, a gente falou uma coisa, mas a gente criticou muito, mas um ponto positivo é a viabilidade de home office, né? Várias pessoas que nunca cogitaram trabalhar de casa estão trabalhando, né? Vários Gabis e Cláudios, amigos nossos que trabalham em bancos, né? Que antigamente não poderiam de nenhuma forma por questões de segurança do banco trabalhar de casa, estão trabalhando de casa agora, né? Então tá rolando a viabilidade de home office, isso ajudou muito as pessoas a manter um ritmo e fazer com que o sistema não pare de alguma forma, né? E acessibilidade de atendimentos também. Vários lugares que, mano, era atendimento bosta, começaram a ter esse tipo de coisa. A gente falou muito melhoria também, mas isso a gente não vai ficar repetindo aqui, porque aí a gente vai fazer o merchan,
do nosso podcast parceiro, que é o Tem Jogo, que a gente falou sobre os impactos que o coronavírus está influenciando no mundo dos esportes e negócios, né? Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, vá lá escutar, porque tá sensacional. Não adianta nem a gente tentar repetir o que a gente falou lá, porque o Pedro é fera demais. Um abraço aí pro Pedro, que tá de quarentena. Feras! É isso. E tem uma matéria aqui que eu vi do Justificando, que ele fala de pontos positivos do coronavírus no Brasil. Tá. E eu vou só citar os tópicos e depois ler essa matéria. E eu acho que é bom falar. Que a primeira é a reafirmação do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Porque muitas pessoas criticam o SUS e blá, 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 né? E eu acho que... Assim, o SUS, pelo menos na opinião própria minha, não é um exemplo de serviço de saúde que pode ser exemplo para o mundo inteiro. Mas o SUS pra gente já é muita coisa e tá ajudando muito. Coisas que países ricos, por exemplo, como Estados Unidos, não tem sistema de saúde pública. Então, cara, a gente tá dando de 10-0 neles. Sim. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eu concordo. Assim, a gente precisa do SUS. É isso aí. Sim. Não dá pra... uma coisa importantíssima. A desestabilização do discurso anti-vacina. Como é legal ver a galera que falando que não queria vacinar as pessoas, não sei o quê, torcendo pra aparecer a porra da vacina pro Covid, né? Porque é isso. As pessoas, não, vacina Cara, vacina é importante. Cara, tá bom? Eu tô sentindo que a gente vai voltar pra 1904, pra Quase. revolta da vacina, né? Estamos quase assim, velho. E sabia que foi por causa da revolta da vacina que surgiram as favelas no Rio de Janeiro, né? Foi a partir desse período. Conta isso. Isso eu vou deixar para um outro podcast. Tá bom. A destabilização do discurso da educação doméstica, né? Do homeschooling. Porque muitas pessoas são a favor disso. Eu, como professor, sou totalmente contra. Porque escola, você não tá lá só para aprender, você tá lá para aprender conteúdo, você tá para aprender muitas outras coisas. Né? Você tem que ter a socialização, então as pessoas têm que ter contato. Escolas são pessoas, né? Escolas são pessoas. Basicamente é isso. Sim. Não vou entrar nessa discussão porque não é o foco agora. O discurso pró-desescolarização, né? Que as pessoas estão realmente entendendo a necessidade da escola, a importância que tem o ensino e a aprendizagem. A valorização da imprensa como fonte de informação, né? Isso é realmente importante, porque as pessoas estão mais conscientes de não ir atrás de informações em YouTube, grupos de WhatsApp, né? E vendo fontes mais confiáveis. O discurso de pós-verdade, né? Então as pessoas estão aceitando a ciência. Cara, a ciência está voltando a ter foco. Isso para mim é sensacional. Então eu fico muito feliz como cientista, como professor, como educador, de que pelo menos por trás de toda essa merda que tá acontecendo, a gente consiga colocar a mão na consciência e falar, caramba, a ciência é realmente importante, né? E que a gente comece a investir em ciência a partir de agora. E a reflexão das relações humanas, né? Sobre afeto, a sociedade e sobre as tecnologias, enfim. Isso é muito importante falar. É bizarro, né? Mas pensando por alguns outros aspectos pra você, Zico, o que você acha que vai ser da gente? Eu não falo nem pra esse ano, mas pro ano que vem, assim. O que você espera que surjam alguns efeitos que a gente ainda não citou, que você acha que pode acontecer, sei lá. Fala aí, usa sua criatividade. Minha avaliação, pelo pouco que eu tenho visto sobre isso, assim. Eu tenho acompanhado, eu já falei isso em algum episódio, né? Eu tenho acompanhado essa treta aí desde o começo de fevereiro, no final de janeiro, quando começaram as aulas, que vários alunos iam perguntar sobre isso, então eu estava sempre tentando estar informado para poder trazer informação. Então, assim, acompanhei minimamente, tenho um mínimo de conhecimento científico para entender algumas coisas, e o que eu vejo a nossa situação não vai ficar melhor até o final do ano, né? A gente vai ter ou uma quarentena muito boa, muito bem feita agora, o que eu acho pouco provável, por várias questões políticas, ou vai ter uma quarentena, a gente vai voltar e depois vai precisar fazer mais uma outra quarentena futuramente, porque vai ter um pico novamente. Então eu acho que esse ano vai ser muito destabilizado. O que eu vejo o ano que vem, com certeza,
vai ser um ano onde as pessoas vão lembrar muito do que aconteceu, mas eu acho que a nossa memória é muito curta. Né? Eu estava conversando com alguns grupos. Em 2009 a gente teve uma pseudo-quarentena, não pseudo-quarentena, mas teve um período de reclusão menor por causa do H1N1. Né? E o H1N1 era muito menos... É porque não afetou tanto o Brasil, então pode ser que a gente tenha sentido bem menos mesmo. Exatamente. E ele era uma doença muito mais... Como que eu posso falar? Controlável. Controlada porque, assim, o H1N1 era uma gripe. E por ser uma gripe, muitas pessoas já tinham tido contato com vírus parecidos. Era muito mais fácil fazer uma vacina contra H1N1, porque já existia vacinas para gripe, então era um tipo de vírus conhecido. O que não acontece com o Covid, né, que é o SARS-CoV-2. Então, tudo isso é muito diferente. E mesmo assim, a gente não tirou lições aprendidas de lá. Né? Então, a gente não manteve o mínimo de higiene. Agora tá tendo álcool gel em tudo quanto é lugar. Eu duvido que em não vou nem falar 2021, mas 2022, todo lugar que a gente vai continue tendo álcool gel do mesmo jeito que tem. Eu duvido que as pessoas vão se preocupar em chegar em casa e lavar a mão quando elas estão fazendo agora. Em lavar os alimentos quando elas estão chegando em casa. Né? Infelizmente, eu acho que a nossa memória é muito curta. Eu gostaria que isso fosse um aprendizado. Né? E a gente está aprendendo da pior forma possível. Mas eu acho que é isso. O próximo ano vai ser um ano bem forte. A gente vai ficar jogando na nossa cara o tempo inteiro, como todo ano a gente critica o ano anterior. Né? Eu vi um meme muito bom falando que a gente achava que o ano ia começar depois do carnaval e na verdade ele acabou. Então, basicamente o que eu tenho a dizer é isso. E você, quais são as suas previsões? Cara, eu acho que... Eu espero que isso que está acontecendo traga aprendizados para todos, de certa forma. E Deus me livre, por exemplo, bater palma pro Trump. Mas ele já está reconhecendo que o país está passando por uma puta crise. Hoje os Estados Unidos é o epicentro do coronavírus. Eles já estão colocando como a maior tragédia do país, porque... as piores tragédias dos Estados Unidos foram de Pearl Harbor, em 1943, talvez. Não sei. Foi no Havaí. E depois a de 11 de setembro, né? De 2001. E que matou, sei lá, 2.000 e poucas pessoas, cada uma delas. Só que o coronavírus... Pearl Harbor foi em 41. 41, né? O coronavírus, acho que nos Estados Unidos já chegou a 11 mil mortes. E já tem mais de 300 e poucos mil casos. E os caras estão tentando manter o isolamento para controlar e chegar no platô muito mais rápido para conseguir controlar essa epidemia. E aí, cara, eu vejo isso e não vou bater palma para ele, mas uma pessoa que eu menos vou bater palma é pro nosso queridíssimo presida, né? Não, tá. Porque a gente está vendo o que a gente está passando. A gente sabe que o Brasil vai passar por uma crise econômica. Em 2020 estava uma previsão de crescimento, ainda desacelerado, mas depois da epidemia já existem cálculos que o PIB pode retrair 1,8%, então não é nem parar de crescer, é sim uma retração em relação ao ano passado. E às vezes tem gente que está mais preocupado com a economia do que com a saúde. Então eu acho que, cara, é hora de parar de ficar pensando e colocando coisas mais importantes do que outra. Porque que adianta você querer salvar o seu dinheiro se você pode ser que nem viva até usar esse seu dinheiro? Então eu acho que a gente precisa tentar... como é que se fala? Não sei a palavra. Sair de certas amarras e construções do sentido do tipo... Cara, do que adianta eu ter economia se eu não vou ter a saúde pra conseguir viver, usufruir dela, então... Cara, eu vou falar uma frase de um cara que, mano... Enfim, mas eu tenho que dar os créditos a ele, que foi o governador do Rio de Janeiro, que ele falou, economia a gente recupera, as pessoas que morreram não. Exato. Entendeu? Então... E não vem falar pra mim que a economia... mas a economia quebrada, as pessoas vão morrer de fome... Porque, assim, a gente tem recursos no mundo inteiro para todo mundo. Entendeu? Se as pessoas estão morrendo de fome é porque esses recursos não estão bem distribuídos. Né? Então, se a gente fizer bem feito,
uma boa quarentena e a gente se preocupar com a sociedade no futuro, né? Ao invés de só se preocupar em lucro, cara, a gente consegue fazer com que ninguém morra de fome. Exato. Então, tipo, eu acho que tá na hora, eu acho que esse é o momento da gente parar pra pensar e tentar ter uma visão mais coletiva das coisas e não ser tão egoísta. Um exemplo que eu dou disso é... Cara, vamos esquecer um pouco ideologias políticas e algumas questões que envolvam isso. Porque, por exemplo, o Lula postou um tweet meio que elogiando as ações que o Dória está tendo com a cidade de São Paulo. E o Dória foi lá e meio que respondeu falando que sim, são atitudes assim que devem ser feitas, que a gente não deve ter embates políticos agora. Tudo bem que aí eu tenho uma teoria que eu acho que isso pode ser uma estratégia de marketing do Dória para tentar se promover. Mas antes de pensar nisso, sim, não é a hora de discutir, sabe, quem que tá certo e quem tá errado, e sim o que vamos fazer para sair dessa crise e o que vamos fazer para ser pessoas melhores daqui para frente. Até porque o certo a se fazer agora é muito fácil, a gente sabe. Exato. A OMS tá falando tudo que tem que fazer, né? A gente tá vendo o Átila, eu sempre vou falar dele porque ele é um cara sensacional, tá fazendo várias coisas. Ele fala, a gente tem uma máquina do tempo, né? A gente tem a Itália que tá quase 2 meses na nossa frente com relação ao que tá acontecendo. Os Estados Unidos tá 1 mês na nossa frente praticamente. Então, se a gente quiser saber o que fazer, é olhar para esses caras. Então é ver o que deu errado lá e não fazer, e ver o que deu certo lá e replicar. Então é isso. Agora, sei lá, falando de outros aspectos, eu espero que as pessoas, assim como você falou, sejam mais cuidadosas, não só esperem chegar grandes crises ou epidemias ou doenças não identificadas para começar a ter um cuidado higiênico melhor. Eu acho que isso deve se manter. Assim como, por isso que acho que os chineses conseguiram combater tão rápido e controlar melhor isso, porque eles já são assim há muito tempo. E sei lá, cara. É que eu sou uma pessoa muito otimista, eu sempre torço pro melhor e que nada de ruim aconteça, mas não sei. Eu só espero que a gente consiga manter uma boa política entre as pessoas. Sei lá, exista menos embates de certas classes e mais junção de pessoas para a gente conseguir levar um país melhor mais para frente. É isso. Bom, para finalizar, Zico, o que você tem aí de dicas para as pessoas que envolvam esse tema que a gente abordou hoje, de efeitos que surtos podem trazer, ou sei lá, até distrações para as pessoas verem, assistir em casa? Eu vou indicar 2 coisas, né? Eu vou indicar, na semana passada, na segunda-feira, mais precisamente no dia 30 de março, rolou um Roda Viva com o Átila, né? O Átila Yamarino. Eu acho que todo mundo deveria ver. Você já recomendou ele aqui. Eu sempre recomendo ele. É que esse aí não vai estar no perfil dele, mas eu acho que vocês deveriam assistir para vocês entenderem todos os riscos e, tipo assim, ele vai tirar 99% das suas dúvidas. E para quem não quiser assistir, existe também o podcast da Roda Viva, então dá para você escutar também a conversa. Eu não sabia disso. Você já tinha me comentado, talvez, não lembro. E no domingo, o Átila fez uma live no Instagram dele, no YouTube dele, no canal dele no YouTube. Então eu acho que vale a pena assistir também, que ele fala exatamente como a gente tá, ele tranquiliza a gente de diversas formas, explica quando teoricamente acabaria a nossa quarentena e o que é preciso para que ela acabe. Ele fala a nossa quarentena não é uma questão de quando, né? Ele fala basicamente para a gente acabar uma quarentena com tranquilidade e sem medo, a gente precisa fazer testes. Então quando a gente tiver a capacidade de fazer muito mais testes, a nossa quarentena vai ficar mais fácil. Infelizmente a gente ainda está longe disso por vários motivos que ele explica nos 2 vídeos, principalmente no do Roda Viva. Então acho que vocês deviam ver. E uma outra 2 coisas, 2 coisas para falar também. Esqueci, né, de comentar. O Tinder, né? A gente já falou sobre aplicativos. O Tinder agora ele ativou a função de você... É o passaporte, que se não me engano que eles falam,
que você pode colocar o seu Tinder em qualquer lugar. Então, se você planeja... Que antes era só pra quem tinha o perfil pago, né? Só pro perfil pago. Então, eu vou me mudar... Ouvi dizer. Disseram por aí. Eu vi na internet. Aham. E aí, se você tem... né, você tá aí à toa e tal, abaixa o Tinder lá e você pode colocar... sei lá, eu costumo frequentar a região do Tatuapé, né? E aí você conhece as pessoas ali daquela região, tá bom? Mas não iludam as pessoas durante essa quarentena, tá bom? Não fiquem lançando brabas pra quando parar essa quarentena você deixar a pessoa chupando o dedo. E eu dar uma sugestão, essa aqui eu tava guardando as 7 chaves, não comentei nem com o Zé. Tem uma artista, esse post que me marcaram é um post da revista TPM. Uma amiga minha me marcou. E o nome da artista é a Raíssa.Cristina. Cristina com CHR. E ela fez uma campanha, né, que é o projeto Nudes de Quarentena. E ela transforma as fotos que ela recebe em obra de arte. Então você manda uma nude sua pra ela e ela transforma. Sério? Vou passar as fotos pra você ver enquanto eu vou olhando aí. Caramba, São que fotos louco. muito legais, assim, tipo... e viram um quadro mesmo. E aí ela comenta até embaixo aí na revista TPM que se você tá soltinho na vida, isso aí é melhor do que o Tinder. Porque ela vai pedir sua autorização provavelmente, se você deixar ela vai marcar você e você vai receber umas mensagenzinhas no DM, tá bom? Mas não usem isso pra isso. Acho que é legal divulgar a arte. O trabalho dela é muito bonito mesmo. Eu acho que vocês deveriam ver. Então, são minhas 3 dicas aí de quarentena. Vamos colocar o perfil dela aqui. Vamos. Bom, de dicas, eu vou voltar lá pra matéria da BBC, que fala da crise de saúde mental dos jovens. E no final da matéria, eles recomendaram 7 dicas pra você cuidar da saúde mental em casa. Então, peguem caneta aí em casa e anotem. Ou talvez eu possa compartilhar a matéria com vocês também, mas presta atenção, hein, Zico? Manda bala. Primeira, mantenha-se em segurança, mas não se afaste das pessoas. Então, você manter o contato com as pessoas é primordial para você não ficar ruim mentalmente. Sim, tem vários aplicativos pra você fazer reunião, encontros. Exato. O Zoom, as ações deles cresceram absurdamente. Repare nas coisas que fazem você se sentir bem. Então, isso daí também é um momento de reflexão, em pensar em coisas que você gosta de fazer e tal, e tentar exercitar mais dessas suas atividades preferidas. Eu tenho feito isso, né? Já falei pra você, já falei no episódio. Tô tentando estimular o cérebro. Uma coisa que eu recomendo, que eu também tô fazendo, leia menos notícias. Cara, se você ligar qualquer emissora séria, só vai ter notícia disso. É o dia inteiro, coisas ruins e números crescendo, números de leitos que estão faltando e tal. Então, cara, para um pouco, liga a TV só pra você estar atualizado do que tá acontecendo. Viu o que tá acontecendo? Desliga e vai ouvir um podcast, vai escutar uma música, vai ler um livro. A minha dica é, escolha uma fonte de informação e acesse ela uma vez por dia, sei lá, uma vez a cada 2 dias. Exato. Não fica, sabe, não fique bitolado. Dica 4. Compartilhe seus sentimentos. Por mais que você esteja longe das pessoas, tenta conversar com as pessoas que você gosta diariamente, quem que você ama, seus amigos, seu crush, sei lá. E não conversar sobre o que está acontecendo, e sim sobre outros assuntos. Dica 5. Não fique sedentário. Então, por mais que você esteja em casa, e a gente sabe que você anda menos e movimenta menos o seu corpo, pare 15 minutos do seu dia para, sei lá, pular 10 minutos de corda e 5 minutos de polichinelo, entendeu? Isso já vai fazer uma ajuda extrema para você. E isso não é em questão de você ganhar peso, emagrecer, nada do tipo. Exato. Fazer exercício faz bem. Então, mantenha-se ativo. Libera até endorfina, né? Que é o sentimento de... Endorfina e serotonina, né? Isso, que é da felicidade. 6. Tem uma rotina. Isso aqui a gente tá falando desde o episódio 40. Acordar regularmente, tomar o banho, trocar de roupa e por aí vai. E a última é encontrar formas de relaxar e se distrair. Então, voltando para a dica lá de trás, que é pensar em coisas que te faz bem, a última dica é você exercitar essas coisas que você pensou que te faz bem. Então, sei lá, se desenhar um negócio que te desestressa, cara, pega umas folhas e começa a rabiscar.
Por mais que seja algo abstrato. Mas exercite isso e quem sabe um dia você pode virar um grande artista. E pra terminar, um filme que eu queria recomendar, não é uma das melhores indicações, mas é um filme que, se você tá interessado em entender o que a gente tá passando e a gravidade da situação, é um filme utópico, mas que retrata muito a realidade, por exemplo, do Brasil hoje, que chama O Poço, que lançou no Netflix, é um filme original do Netflix, lançou faz uns dias, e que tá quebrando a cabeça de várias pessoas, sempre com quem eu converso. Tipo, é um negócio que vai travar o seu cérebro, você não vai ficar bolado da vida, mas ele traz muitas ele traz referências até bíblicas, se você for parar pra pensar, mas traz muitas referências de desigualdade de classes sociais e do que a gente coloca em primeiro lugar, da saúde e tal, e muito da questão da gente ser egoísta e não pensar no próximo. Então é isso que eu tenho pra indicar hoje. Zico, Instagrams. Bom, aquele membro que ainda não está com a gente, mas logo logo está de volta, nosso querido amigo Lucas Tomazelli, que é o @L.Tomazelli. Tomazelli. Exato. Eu sou Zico Neri. Eu que vos fala, ficou bonito, né? Mas tá errado pra caramba, eu acho. Mas eu sou o Zé Barreto, @Zé_Barreto. Eu juro que seu Instagram devia ser Zé com H. Mano, ia ser muito bom. Né? Tipo Carol com K? Carol com K, eu acho Boa. que tinha que ser. Vou tentar trocar o meu perfil. Mentira, não vou trocar não. Ou Zé original. Zé oficial. Boa. E desse podcast que vos fala é o @podcastfibo. Qualquer dificuldade, se você não tem pra ninguém conversar, cara, manda mensagem pro direct do Fibo, ou manda pra mim, ou manda pro Zico. A gente também tá livre aí pra conversar com vocês, pra dar dicas. Sim, eu tô semana de prova na escola, pode mandar mensagem. Pra distrair também a gente, pra gente conversar de casa, fazer um hangout, uma videoconferência, é só chamar a gente. E o Instagram é o @podcastfibo. PHI de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece o sabonete Febo, mas não é. Valeu, gente! Valeu! Este podcast é produzido e editado por Braba House.